Muito boa tarde, já estamos chegando à noite e eu confesso que tem momentos na política que eu fico bastante triste. E esse vídeo, muito provável que ele vai te dar esperança, logo em seguida ele vai te dar um pouco de tristeza e a próxima pauta vai te dar esperança novamente. Hoje a gente vai ver aí o caso sobre o suposto plágio aí do documento da esposa de Alexandre de Moraes. Vamos ver também aí o nosso Arrasco condenando uma senhora de 70 anos, revogando a decisão de um juiz, da qual deu a liberdade dessa senhora passar em casa, prisão domiciliar com os filhos, e ele revoga, fazendo com que essa senhora volte para a cadeia. E temos aí também a informação do ministro Fachin, e aí renova um pouco as nossas forças, onde ele diz que vai até a última consequência. Muito provável que ele está mandando um recado direto a Toffoli e a Alexandre de Moraes, entre outros que tiver também inserido aí nesse cenário, né? A gente sabe que vai sair muita coisa ainda nesse caso aí do Banco Master. Vamos para mais um vídeo e no final a gente volta para comentar o que é que a gente achou, o que é que você achou. Deixa seus comentários aí, beleza? Viviane acabou de sofrer a maior humilhação da sua vida. Gente, não é com alegria que eu digo isso não, mas a dona Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, a advogada mais cara do mundo, sofreu a maior humilhação da vida dela inteira agora. A imprensa fez descobertas simplesmente vergonhosas, desmoralizantes sobre os serviços que ela disse que prestou ao Master, e eu vou mostrar tudo isso para você agora. O Estadão revelou, gente, olha aqui, ó. Código de ética feito pelo escritório da Mulher de Moraes usa imagens da internet. Como assim? Uma rápida busca no Google permite encontrar todas as 15 imagens internas do Código de Ética do Banco Master, feito pelo escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF, em um contrato milionário. Os retratos genéricos, que mostram pessoas se cumprimentando, uma mão exibindo um documento confidencial com texto falso e um homem recusando um maço de dinheiro, circulam em bancos de dados de imagens desde antes de 2025, quando o Guia Moral foi publicado pelo banco, investigado pela Polícia Federal. Gente, imagens genéricas, que qualquer pessoa vai lá, pega, baixa de um banco de imagens. 129 milhões de reais para baixar a foto do Google. É isso mesmo, dona Vivi. Olha aqui comigo algumas das imagens copiadas e coladas da internet que o Estadão descobriu aí nos serviços prestados pela dona Vivi Almácer. Aí, ó. Aqui tá uma delas, aí tá outra delas. E tem mais, gente. O Lauro Jardim, no jornal O Globo, foi ainda mais devastador, publicando isso aqui, ó. O Código de Conduta Frankenstein do Master, produzido pelo escritório Barsi de Moraes. Que é isso, Frankenstein? Você vai ver agora e se segura na cadeira aí para não cair, porque é muito vergonhoso, gente. Você vai sentir vergonha alheia. O Código de Conduta do Banco Master, de autoria do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, que se pronunciou pela primeira vez sobre o caso apenas anteontem, é uma espécie de Frankenstein regulatório. Mistura trechos quase literais de leis brasileiras com jargões clássicos de cartilhas de grandes bancos e fintechs. Análises feitas por 3 programas de verificação, AskGPT, Grammarly e Just Done, indicam plágio e uso de inteligência artificial acima de 70%. Não. Para tudo, para o que você está fazendo. Repete, vamos ler de novo, que não pode ser possível. 129 milhões de reais para 70% de plágio. Paga 129 para o ChatGPT. ChatGPT. 100 reais por mês. Vale, economiza 128 milhões 999 mil e 900 reais. Banco Master. Olha aí, lê de novo. Plágio, uso de IA acima de 70%. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós.
Se isso aqui não acaba com o ministro Alexandre de Moraes e a dona Vivi, eu não sei o que acaba mais. Eu não sei o que acaba mais. Olha aqui. Há muitos textos semelhantes a dispositivos de lei anticorrupção, do Código Penal e de normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre o uso de informação privilegiada, elementos necessários à eventual auditoria do Banco Central. E ainda termos como PLD, FT, que é prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e ainda transações com partes relacionadas, usados em manuais de instituições como Itaú, Bradesco e bancos de investimento. Ou seja, parece que a dona Vivi pegou a lei anticorrupção, o Código Penal, normas da CVM e aí copiou e colou. Ctrl-C, Ctrl-V. Pegou manuais do Itaú e Bradesco e fez Ctrl-C, Ctrl-V. E completou o resto aí, encheu linguiça com o ChatGPT. 129 milhões de reais por Ctrl-C, Ctrl-V mais ChatGPT. Gente, é absolutamente surreal. Como que qualquer brasileiro pode acreditar que o serviço de escritório da esposa de Moraes, ela que não tem nenhuma especialização nessa área de compliance, tem uma especialização em marketing, como alguém pode acreditar em sã consciência que isso aí valeu 129 milhões de reais que foram pagos, cobrados, 80 milhões dos 129 pagos? É impossível! Gente, não tem nada de novo sobre a Terra. Na Lava Jato, a gente descobriu coisa bem parecida. Dá uma olhadinha aqui nesse caso aí, ó. Aí, ó. Moro vê plágio em traduções de empresa do almirante da Eletronuclear. Gente, a Lava Jato descobriu evidências de que propinas eram disfarçadas na forma de contratos de prestação de serviços. Só que aí, quando você ia ver a prestação de serviços, o relatório tinha plágio, que mostra que a prestação de serviços era meio fajuta. Era informação tirada do Google, só para inglês ver. Isso aconteceu, gente, em vários casos da Lava Jato. Não foi só nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Em vários casos. Caso do Alberto Youssef também, mesma coisa. Esse aí é só um deles. A única diferença é que agora a gente está falando da esposa de um ministro. E claro que cabe à justiça a última palavra, todo mundo tem presunção de inocência, blá, blá, blá. A gente está falando aqui de indícios, é claro, mas eu sei o que qualquer promotor de justiça do Brasil pensaria diante de um caso desses aqui. A hipótese é clara, a hipótese é corrupção disfarçada, lavada por meio de um contrato de prestação de serviços superfaturado que não tem correspondência no seu valor aos serviços prestados. E olha, se é para fazer um serviço desse mequetrefe e dizer que custou 129 milhões, deixava aqui que eu fazia aqui com o ChatGPT e cobrava 500 reais. Dava para comprar já meu microfone novo aqui, uma câmera aqui para o canal. Vou trazer aqui um outro caso envolvendo o 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou a prisão domiciliar concedida a uma idosa condenada pelos atos em Brasília. Sônia Terezinha Poça, de 68 anos, havia recebido benefício por decisão da Vara de Execuções Penais de Curitiba, com base em laudos médicos que apontavam necessidade de tratamento de saúde. A aposentada cumpre pena de 14 anos de prisão. Moraes entendeu que a concessão da prisão domiciliar ocorreu sem autorização do Supremo e determinou o retorno da condenada ao sistema prisional. O ministro também mandou encaminhar o caso ao Conselho Nacional de Justiça para investigar a conduta do juiz que autorizou o benefício. Segundo Moraes, a decisão da Justiça Local representou uma usurpação de competência, já que a execução das penas relacionadas aos atos do 8 de janeiro estaria sob responsabilidade do Supremo. A defesa da aposentada contesta essa interpretação e afirma que a execução penal deveria ser conduzida pela Justiça Local Marcília. Estamos em março de 2026 ainda tendo de noticiar esse tipo de caso, né? Essa dona Sônia, 68 anos, condenada a 14 anos de prisão. O ministro Moraes, além de revogar a domiciliar, ainda mandou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz que determinou, que autorizou esse benefício. Ô Paula, veja, a gente, muitas vezes, ao falar dessas decisões cruéis, né? Aliás, o Piotr estava falando crimes aqui contra a humanidade, né? Jamais que qualquer tipo de crítica, ou ainda que ataque ao Moraes,
pode ser chamado de crime contra a humanidade porque não há humanidade no Moraes. Então, nunca pode ser um crime contra a humanidade, qualquer coisa que se faça contra ele. Lá não existe humanidade. Mas essas crueldades do Moraes, a gente sempre deu um viés político. Bom, ele está aqui estrategicamente buscando fortalecer aqui e ali. Mas veja, nesse momento, qual é a estratégia política do Moraes? Nesse momento, o Moraes, a única estratégia política que eu acho razoável para ele é se esconder debaixo da cama e ficar quieto e fingir que não existe para ver se a humanidade esquece dele. Não tem estratégia política possível, nesse momento, em colocar uma senhora de 70 anos na cadeia, revogar a prisão domiciliar, investigar o juiz que concedeu o benefício a ela. Isso é só crueldade. Isso é algo que só pode passar dentro de uma pessoa com tanto poder como o Moraes, né? O Moraes tem poder, um ministro do STF tem um poder tão grande que a pessoa devia ficar feliz com o seu próprio poder e se contentar com isso, mas não. E por que não? Porque é uma mente doentia. Nós estamos aqui tratando do ministro Moraes, precisamos nos lembrar, é uma pessoa com problemas psicológicos, sem dúvida, psiquiátricos graves, isso sem entrar na conta, porque nada explica. Juridicamente, é claro que é um absurdo, é intuitivo. Tem questões, se você quer ser um bom juiz, uma dica para você ser um bom juiz, e um bom advogado também, é ter sensibilidade. Não precisa saber todas as leis. Tem coisas que são intuitivas. Sim, vamos colocar ou não uma senhora de 70 anos na cadeia? Isso é intuitivo. Não tem lei que justifique algo assim. Basta você ser humano. Mesma coisa. Por isso que ele é juiz, né? A juíza sobre situações. Exatamente. Você está lidando com o outro, com o ser humano. Então, se você é um juiz, se você é um promotor, um advogado, basta ter essa possibilidade de ter a sensibilidade e depois você vai ver a lei. Primeiro você sente, depois você vai ver a lei. É o mínimo. Mas o Moraes não consegue fazer isso porque por trás de tudo que ele faz sempre há uma falta de humanidade, uma crueldade, um sadismo imenso. Deixa eu só pedir para a nossa produção para exibir mais uma vez a foto da dona Sônia. Ela estava em prisão domiciliar há 4 meses, Augusto, usando tornozeleira eletrônica, estava na casa do filho, em Guarapuava, no Paraná. E aí ela foi até o departamento penitenciário de Guarapuava, inclusive para apresentar a resenha de um livro para fazer a remissão da pena, para a redução da pena, quando ela descobriu então que deveria retornar ao regime fechado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foi assim que ela descobriu que deveria voltar para o sistema fechado. Essa mulher é que representa um perigo para a democracia brasileira. Eu peço à produção só que exiba qualquer foto do Moraes, enquanto eu faço o comentário, e para comparar com isso aí, porque o rosto fala. Sim. O rosto fala e diz quem é culpado. Ele está vivendo, o Moraes, uma realidade paralela e num país de ficção já. Ele acha que está em 2023, ou está está na campanha eleitoral de 2022. Sim. Ele deveria saber, deveria ter entendido já que ele hoje é réu. É réu, ele é acusado de crimes que ele precisa justificar. Não adianta querer desviar a atenção com gestos desse tipo. Sim. É você, na hora de recuar, você corre para frente. Ele não percebe que está no caminho do penhasco, e que vai terminar. Ele vai ser julgado porque praticou a advocacia administrativa, usou o seu cargo para beneficiar um bandido. Ele tinha que estar conversando agora sobre o caso comentaremos daqui a pouco, o caso do Master, que devia estar falando do Orcaro. Não, está prendendo pessoas para posar de defensor da democracia. Democracia que prende inocentes. Olha, meus amigos do canal, eu confesso uma coisa para vocês. Não deposite a sua confiança no homem. A palavra de Deus fala que bendito é aquele que deposita a confiança no Senhor. Feliz é aquele. Porque diante de tanta miséria, de tanta barbárie, tanta crueldade, de um ser humano repugnante,
A gente às vezes perde até a esperança em tudo que está acontecendo. Parece um multiverso da loucura que a gente vive hoje no Brasil. Mas a fé que a gente tem em Cristo é o que nos deixa forte. E eles vão cair. Cada vez que eles se levantam contra, eles estão dando um tiro no próprio pé. E esse trecho agora que vem, onde o ministro Fachin diz que vai até a última consequência, de uma certa forma, entre aspas, né, nos deixa um pouco alegre. Vamos acompanhar o vídeo. O Banco Master segue reverberando no Supremo Tribunal Federal. A gente tem matéria aqui no tablet, isso porque o ministro Fachin disse que as investigações, Felipe, vão até o fim. Ele falou ontem, e a matéria está aí, ó, da Manuela Alcântara, nossa colunista aqui do Portal Metrópolis. Ele disse que as investigações com relação ao Banco Master vão até o fim, doa a quem doer. A matéria diz o seguinte, olha, o presidente do STF, Fachin, avisou nos bastidores da corte que não vai baixar a guarda na investigação que apura a ligação de ministros com o caso do Banco Master. O magistrado afirmou que pretende analisar o processo até o fim, doa quem doer, para preservar a imagem da própria instituição. Ele se reuniu com o relator do caso, André Mendonça, na noite de segunda, para tratar das menções aos integrantes do STF, que são Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Em um encontro com integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras 27 seccionais da entidade, Fachin também indicou que pretende apurar o caso até o fim. Sobre o Código de Conduta, o presidente do Supremo também voltou a defender a criação do Código de Conduta, um conjunto de normas que dizem respeito à ética dos magistrados dos tribunais. O código, inclusive, é um dos motivos pelo qual o magistrado se colocou a favor da saída de Dias Toffoli do caso do Banco Master. É mais do que necessário um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Tem coisa, gente, que só é necessário quando, se faz necessário. Se não houvesse necessidade de um código de ética, o presidente da casa não o faria. Se tivesse todo mundo, é igual professor de escola, se tiver todo mundo quietinho na sala de aula, o professor não vai chamar atenção. É assim como o presidente da Suprema Corte. Se tivessem todos os ministros trabalhando da forma correta, se não houvesse nenhum ministro ultrapassando os seus limites, o presidente de uma Suprema Corte, um ministro, não precisaria dar bronca em outros ministros da Suprema Corte, porque é isso que está acontecendo. E não é só ele. Todos os brasileiros estão dando uma bronca indireta nos ministros da Suprema Corte e eles estão sorrindo, achando que isso é bonito, achando que é legal ganhar dinheiro sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles estão achando bonito ganhar dinheiro usando a toga de juiz da Suprema Corte. Quer ganhar dinheiro? Tira essa toga e vai ganhar dinheiro. Então é o seguinte, não é bonito ganhar dinheiro sendo ministro da Suprema Corte. Você até pode. Eles já discutiram isso, né? Os dois de sempre. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli já discutiram isso. É possível, sim, ser empresário, ter os seus negócios e também ser ministro da Suprema Corte. Basta que não seja um administrador de empresa, mas isso aí está previsto para todo servidor público. Agora, ministros, todos os servidores públicos também têm outras condutas a seguir, coisas que os senhores não vêm fazendo. Todos os servidores públicos precisam ter transparência, coisas que os senhores não vêm fazendo. Então, fica complicado, e tem até uma matéria interessante que a Andresa Matrais vai trazer para a gente hoje, Felipe, que é a seguinte, é difícil um poder cobrar o outro quando um não é transparente, o outro não é transparente, quando um também não está fazendo o seu papel e o outro também não está fazendo o seu papel. Então fica difícil, né? O Congresso cobrar o STF, ou o STF cobrar o Congresso, quando nenhum dos dois está cumprindo o seu papel, ou quando nenhum dos dois está cumprindo a transparência necessária. O Congresso no caso das emendas, o Supremo no caso aí de ter relação com partes que não precisariam ter, andando de jatinho com advogados que não precisariam andar. Então é difícil um cobrar o outro quando tem telhado de vidro. É complicado mesmo, é complicada mesmo essa história. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal está blindando o Congresso
de tentar investigar os ministros da Suprema Corte. Ontem eu achei interessante, Felipe, quando o senador Alessandro Vieira falou para a gente o seguinte, que existem ministros e ministros e que ele entende que alguns ministros da Suprema Corte vão sim entender que é necessário que o ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes precisam ser investigados. Eu, Neila, não acredito que o corporativismo vá deixar isso passar. Não acredito. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una... Esse é o grande ponto, Neila. Assim, o STF vive uma crise de credibilidade e confiabilidade pública assim, precedente na história, né? A população olha para o Supremo Tribunal Federal e não admira nenhum tipo dos ministros que lá estão, né? Ou seja, há uma necessidade muito grande de passar o STF a limpo também, né? Saber quem é o ministro do STF que tem relação com o empresário, que é o ministro do STF que tem escritório de familiares que prestam serviços em tribunais superiores de forma indireta, já que diretamente, teoricamente, não dá para prestar esse tipo de serviço. Então a sociedade precisa saber, sim, quem são esses ministros, né? E eu entendo que parte do STF é correto e honesto. E para essa parte correta e honesta do Supremo Tribunal Federal, faz todo sentido, né, soltar luzes, né, aos ministros e aquelas pessoas que agem de forma completamente errada, completamente ilegal. Então, para proteger o Supremo Tribunal Federal, tem uma necessidade muito grande de passar limpo o próprio Supremo Tribunal Federal, de modo a melhorar a instituição. A sociedade olha para o Supremo Tribunal Federal e vê que o Supremo Tribunal Federal não julga os casos de forma correta. Então, olha só o ponto que chegamos, Neila. O STF, que é o gargalo institucional do Brasil, que é quem resolve todas as questões, né, controversas da República, né, tem uma crise de confiabilidade da sociedade. A sociedade não confia no STF. Então você acaba colocando em xeque todas as decisões relacionadas com a República, né? Inclusive, a gente vai falar sobre essa pesquisa recente aqui nesse programa, Maria. A última pesquisa que saiu, que a gente vai divulgar aqui, vai conversar sobre ela, a sociedade vê, por exemplo, que o julgamento do golpe foi errado. Olha o ponto que chegamos. Foi injusto. E isso não é só porque a questão é relacionada com a trama golpista em si. É porque há uma crise institucional, há uma crise de confiabilidade grave, né? Então o Fachin, quando ele fala que a investigação vai até o final, doa a quem doer, é um recado claro, né, de que o STF precisa retomar essa credibilidade, precisa retomar a confiança pública, né? Precisa ser uma corte que paira, né, sobre questões relacionadas à ideologia, ao bem e ao mal. Tem que ser uma corte técnica, né? Então eu espero que, de fato, né, ao que parece, né, quando esse caso voltou para a relatoria, foi para a relatoria do André Mendonça, né, ao que parece o caso começou a ter um outro aspecto e uma outra celeridade e eficiência, né? Eu espero que, de fato, esse caso vá até o final. E se tiver que investigar e ir para cima de ministro do Supremo Tribunal Federal, que vá e que seja processado, que seja condenado, que largue a toga, né? Você fala um ponto importante dele. Quer ganhar dinheiro, muito dinheiro? Largue a toga. Quer fazer com que a sua palestra valha milhões de reais? Larga a toga. Quer andar de jatinho com advogado de processados no Supremo Tribunal Federal? Largue a toga. É simples, escolha outro caminho, porque não combina toga com imparcialidade, não combina toga com justiça, não combina dinheiro privado com justiça, né? Não combina dinheiro privado com instituições sólidas. Então tem que fazer uma escolha. O que não dá é para aceitar da forma como está ocorrendo atualmente esses trâmites internos do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, deixe seus comentários aí, o que é que vocês acharam. Eu mesmo, tem hora que dá um desânimo acompanhar a política brasileira, muito suja, mas eu tenho fé em Deus que a verdade sempre prevalece. Conhecerei as verdades e a verdade me libertará. Os mentirosos estão sendo desmascarados, as máscaras estão caindo. Então,
é um momento. Eu fico muito triste quando eu vejo acontecer alguma coisa, ainda mais com a senhora de idade, família feliz ali, desfrutando ao lado de sua família, e a gente vê que eles têm uma disponibilidade para colocar bandido fora da prisão e pessoas de bem que deveriam ser julgados pelo seu ato, né, de vandalismo, invasão, aquela coisa ali que teve ali no 8 de janeiro, aquele teatro montado, né, que só a esquerda acredita nisso, porque lhe convém, e hoje nem tanta gente assim da esquerda estão concordando mais. Hoje 70% já descredibilizaram já esse essa pauta até pelo descrédito e o desmérito de Alexandre de Moraes, juntamente com Toffoli, e essa equipe aí do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode nem falar muito, que corre até risco, né? E hoje a gente não tem mais liberdade de expressar o que a gente sente. Mas eu falo o que eu sinto mesmo, com respeito, eh, concordando com a mensagem aí do vídeo que eu estou reagindo, porque é a verdade. A verdade sempre tem que ser dita. É nojento o que eles estão fazendo. Como é que um cidadão desse, que não tem eh, envergadura moral para estar julgando um caso que deveria ser réu e não um juiz, vem condenar uma senhora, entre outros mais. É muito triste. E hoje, independente da mídia, a gente sabe de que lado está, né? A gente tem que nos apoiar mesmo e dar uma trégua, porque o momento é derrubar um sistema, depois tenta derrubar outro, porque o legislativo, como eu venho falando, é o principal responsável por tudo que está acontecendo, e eles vão cair também, mas na hora certa. Eh, a verdade sempre vai prevalecer, mais cedo ou mais tarde. Comentem aí o que é que vocês acharam, deixe seu like, um forte abraço.